Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Como estamos? Bom dia, professor. Dá para te ouvir, sim. Então vamos lá, vamos começar nossa aulinha. A gente ainda está naquele modo, nós estamos ainda naquele modo do Zoom aqui, ainda não está o acesso pela instituição. Eu acredito que na semana que vem vai estar tudo certinho, né? Então, mas de qualquer maneira eu estou gravando aqui no meu computador e o áudio também eu vou tentar dar uma melhorada, que tem cortado bastante, né? Vocês têm reclamado do áudio, com razão, eu entendo que o meu sistema aqui ainda não está perfeito, mas está trabalhando para aperfeiçoar isso. Aí eu gravar pelo meu celular o áudio e pelo computador a imagem, né, a tela do meu computador, dessa maneira eu consigo juntar tudo depois e fazer um videozinho de boa qualidade para vocês. Então, como eu fiz na semana passada, coloquei no YouTube, postei no YouTube o nosso vídeo de aula e compartilhei através do WhatsApp, né? Aproveitando, lembrando aí, para quem não tiver ainda acesso ao grupo do WhatsApp, dá um toque pelo chat aí, né, na nossa reunião. Basta, se você quiser fazer uma pergunta ou fazer alguma colocação, né, durante a aula, não queira interromper, basta você clicar aqui em cima em conversa e digitar lá que eu recebo aqui a sua pergunta, né, e assim a gente vai se comunicando, tá? E eu gosto sempre de começar a aula lembrando do nosso livro de apoio, que vocês têm acesso lá pelo ambiente virtual de vocês, o nosso livro de informática aplicada à arquitetura 1, nesse caso, voltada para o AutoCAD, né? Então, apesar de eu não estar seguindo exatamente o conteúdo do curso, porque o meu curso é mais prático, né? Nossa aula aqui, o objetivo é ser um pouco mais prática do que teórica. Então, mas mesmo assim, esse livro serve para embasar o conteúdo do que eu estou, tá certo? Não se esqueçam de fazer pesquisa pelo livro, de estar sempre lendo e entendendo a técnica e os comandos e estar sendo posto pelo livro, tá? A gente vai ter... nós temos que ter acesso a essa informação também está sendo colocada pelo livro, tá? Não sei se todos assistiram a aula passada. Na aula passada eu introduzi alguns comandos bem básicos do AutoCAD, algumas técnicas de desenho bem básicas do AutoCAD, que foi o desenho de line, né? Do comando line para desenho de linhas, comando offset para fazer as cópias paralelas, o comando line, né, o comando offset, eu falei do orto, da função orto, né? Então, o offset, o fillet e o trim foram esses comandos aí que eu falei por enquanto, tá certo? Então, todos esses comandos do AutoCAD, eles têm variações, tem técnicas e maneiras diferentes de ser. Na aula passada eu ensinei como. Então, para desenhar essa planta aqui, que seria o exercício que está proposto lá no material de vocês, tá? Eu compartilhei através do grupo do WhatsApp. Quem não teve acesso a esse material ainda, me fala lá pelo grupo, eu mando de novo, se colocar. Então, o exercício que nós fizemos foi esse daqui. Eu desenhei primeiro uma linha com 6 metros de comprimento e fui dando de acordo com as
diferenças de medida, como se fosse a simulação de uma planta quando você tem as dimensões internas dos ambientes. Tá? Então, como que eu fiz? Eu, com o comando line, digitei L, D, Enter, cliquei num ponto para começar a linha, tá? Liguei o Word, sempre trabalho com o Word ligado, né? Como que eu ativo o Word? Né? A ferramenta Word está aqui embaixo, é esse íconezinho ali, ó, esse botãozinho. Eu não preciso clicar lá, não há necessidade de clicar lá, basta de ativar o comando através da tecla F8. Com o F8 você trava o cursor dos eixos, né, paralelos a X ou a Y. Então eu vou traçar a linha na vertical, digito a medida de Enter e mais um Enter para finalizar. Então dessa maneira são 6 metros, né? L Enter, 6 Enter e Enter para finalizar. Como que eu fiz? Eu dei um offset, dei Enter e ele pede lá a distância, né? Specify offset distance, digitei ponto 15, né? Lembrando então que no AutoCAD as distâncias e medidas têm que ser colocadas através de... Então, você divide a unidade do decimal através de ponto. Né? Então, o metro é 15, 1.15, não vírgula, como usamos aqui no Brasil. Offset de ponto 15, dou Enter, seleciono o objeto, né? Levo para o lado que eu quero copiar e assim eu faço a cópia. Bom, o offset ele fica travado com a distância de 15 centímetros. Se eu tentar tirar outras cópias, ele vai continuar com 15. O que eu faço? Eu dou um Enter para sair do comando e um Enter para retornar e digito a próxima medida, né? Que seria de 3.5. Enter, seleciono, levo para a direção que eu quero copiar, clico de novo, e assim por diante. Foi isso que eu mostrei. Tá? Se vocês reverem a aula da semana passada, foi isso que eu fiz. Estou dando um offset até completar, né, o desenho todo das linhas verticais, de um por um. Existe uma variação no comando, que eu gosto de mostrar também. Eu vou apagar as linhas que eu dei offset, só vou deixar a primeira linha lá de 6 metros. Eu vou dar um offset, em vez de digitar a medida, como eu tinha feito, eu venho nessa opção aqui embaixo, tá? Through significa através de. Então, quer dizer, ao invés de você ficar saindo do comando, entrando no comando, digitando medida, você seleciona o objeto e digita medida. Seleciona o objeto e digita medida. Vamos perceber que é um pouquinho mais prático nesse tipo de situação, tá? Então, eu digito a letra T, que é o A. Como você vai saber qual que é o time? Está em azul ou está em maiúsculo, né? A letra, nessa versão do AutoCAD, ele fica tanto azul quanto maiúsculo. Então, digito a letra T, dou Enter, seleciono a linha, não digito a medida, seleciono a linha, dou a direção, né? Vou dizer para que lado que eu quero copiar e digito a medida, ponto 15, e dou Enter. Então, dessa maneira, eu consigo ir selecionando, direcionando e digitando a medida, 3.5, Enter. Aliás, Ctrl Z. Eu vou desfazer a cópia, eu digitei ponto, seleciono de novo, direciono 3.5, Enter. Seleciono de novo, ponto 15, Enter. Seleciono de novo, 5, Enter. Seleciono de novo, ponto 15. Então, dessa maneira é mais fácil, você não tem que ficar repetindo o comando como eu mostrei na aula passada. Né? Na aula passada eu fiquei fazendo o exercício de uma maneira que acabou sendo mais complicado, por conta da dificuldade de você entrar e sair do comando, entrar e sair do comando. Né? Então, através dessa ferramenta ou dessa opção through, você consegue ir digitando as medidas conforme você vai selecionando os objetos. Tá? Eu vou apagar, eu vou fazer de novo rapidinho lembrar. São 3, 15, 5, 15, 2015. Né? Então, Enter. Enter. Digitei errado. A opção through do Enter. Seleciono a linha, direciono,
e digito lá, 3 enter. Seleciono 15.15 enter. Seleciono 5 enter. Seleciono. Então, dessa maneira, é uma técnica muito mais rápida e prática de desenhar do que a anterior mostrado na aula. Então, o meu objetivo não é só ensinar um comando, mas também mostrar o que é mais prático. Né? Dessa maneira, assim, a gente consegue ter a reprodução das linhas, a repetição das linhas, de uma maneira muito mais fácil do que eu mostrei na passada. Então, dessa maneira, nós conseguimos reproduzir linhas, principalmente quando você tem medidas internas, tá? Então, eu gosto de mostrar no nosso curso a variação das ideias. Né? Nessa ideia aqui, nós temos um exercício que reproduz o desenho de uma planta baixa quando você tem dimensões internas. Você tem as dimensões internas e não externas. Poder fazer a somatória total e desenhar um retângulo no total, depois fazer as distâncias, as cópias das distâncias. Mas eu acho que dessa maneira, quando você tem distâncias internas, é muito mais prático e rápido desenhar dessa maneira, certo? E a função true, né? Dessa maneira você consegue reproduzir com bastante rapidez, bastante facilidade. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos começar um exercício um pouco mais elaborado, que vai ser o desenho da nossa planta baixa, tá? Dessa planta baixa aqui. É uma residência bastante simples, tem um quarto só, um banheirinho, cozinha pequena, uma sala de estar com sala de jantar. É uma planta bastante simples para a gente não perder muito tempo de arquitetura complexa. O objetivo nesse momento é você aprender a dominar as ferramentas básicas. Então, nós vamos trabalhar na planta assim, então, mostrando as técnicas de desenho no CAD sem nos envolver com um projeto muito complexo que levariam muito tempo, né? E a gente não tem muito tempo no nosso corpo. Bom, então, qual que é a ideia aqui inicial? Eu vou desenhar as linhas de contorno da residência, né? Seria o perímetro externo. No momento, eu vou ignorar a varanda. Eu vou contornar só paredes, tá? Então, geralmente, quase 100% dos projetos a gente está projetando em paredes. As paredes, são as referências para o resto do projeto. Né? Então, você tem que ter as paredes bem definidas para poder desenhar o seu projeto com bastante simplicidade. Muito bem. Então, começando lá a nossa, né, eu compartilhei com vocês lá no WhatsApp essa plantinha. Né, eu acredito que todos têm. Quem não tiver, só alertar ali no chat que eu mando de novo no grupo, ou né, peguem com os colegas aí que todos têm. Então, nós vamos começar desenhando um comando line, linha por linha, do perímetro externo da residência. Eu vou clicar num ponto, porque você vai perceber que o Word já está ativado aqui. Então, basta eu direcionar. Né? Então, lembra que para desenhar qualquer linha no AutoCAD, você tem que ter duas informações. Tá? Não basta você clicar, parar o cursor ali, parado e digitar. Se você fizer isso, você simplesmente chamar um command line, clicar e digitar uma medida, você vai perceber que ela
não vai desenhar para lado nenhum. Na verdade, ela vai desenhar na vertical, que seria o Z, a coordenada. Você vê lá 0 de Z. Tá? Se eu digitar agora, ele vai fazer uma linha na vertical. E a gente está trabalhando em um plano bidimensional, né? A gente está trabalhando com linhas paralelas a X e a Y. Se você for trabalhar num software 3D, seria aí, por exemplo, o ArchiCAD, o Revit, né? Aí sim você vai trabalhar com uma ferramenta tridimensional, vai trabalhar no eixo de Z também. No AutoCAD nós não vamos aprender e não trabalhamos a coordenada Z, usado muito mais em outras áreas, por exemplo, na agrimensura, né, ou topografia, que é utilizada a elevação, a cota de elevação que seria o Z. Então, direciono para um lado, eu vou começar nessa lateral, eu vou fazer essa linha, depois essa sequência aqui, tá? Então, acompanhe lá as dimensões e eu vou fazendo por aqui. Então, eu vou fazer uma vertical de 4, Enter. Vou dando zoom e pan, lembra do zoom e pan? Basta rotacionar, girar a rodinha do mouse, né, scroll, wheel, né? Em inglês se chama de wheel. Então, basta você usar essa rodinha como botão, você clica nela, segura clicada, esse botão do meio, né, que é a rodinha, tá? E pode usar o pan para deslizar o seu desenho para cima e para baixo. Tá? Então, eu vou direcionar para a direita, digitando 3.15, para baixo, metro, para a direita, 2.25, para cima, 1 metro, para a direita, de novo, 2.4, para baixo, vou fazer uma linha bem grande, que é de 8.15, e para a esquerda, 4.8, vou voltar para cima, tá? Observe lá na planta que tem duas cotas ali do lado esquerdo do banheiro, e é de 4 e de 2,5, né? É de 4 e de 2,5. Eu já alguns alunos se confundirem e digitarem 2,5 aqui nesse momento. Não, nesse momento nós estamos fazendo a face externa dessa parede. Você vai perceber que a cota dessa face é 4 metros, tá? E depois na sequência essa de 3 metros. Voltando lá, 4 metros. E para cá, né, ó, 3, certo? Então, voltando para a esquerda aqui, 3 metros do enter e finaliza. Dessa maneira aqui, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho linhas independentes, percebe? Né? São linhas independentes. Quando eu der offset, eu vou digitar offset I. Nesse caso, eu não vou usar o through, porque daria muito. Vou usar a opção de já digitando a medida de ponto 15. Como eu vou fazer várias cópias de ponto, compensa é muito mais para já formatar com ponto 15. Então, seleciono linha por linha, levo o cursor para dentro e clico. Seleciono a linha, levo o cursor para dentro, sempre para dentro, tá? Não, nunca vá para fora, porque senão você vai estar aumentando as dimensões, né? E planta baixa na verdade, desenho técnico para arquitetura são desenhos que tem que ter absoluta precisão, né? Você não pode aumentar mais 15 centímetros uma parede. Eu não posso dar um offset para o outro lado e estar aumentando, porque você vai estar influenciando no dimensionamento total da rede. Isso vai gerar problemas de aprovação da prefeitura, ou se for aprovado na prefeitura na hora, pode gerar problemas, né? Já pensou eu diminuir, eu dar um offset para dentro do banheiro diminuindo em 15 centímetros? O banheiro é um ambiente, geralmente é um ambiente pequeno. Se eu der um offset diminuindo ainda 15 centímetros, 20 centímetros, não importa. Mas eu vou estar perdendo muito espaço e às vezes não vou conseguir nem usar a porta como tinha sido projetado. Então, não existe essa possibilidade de errar. Então, sempre que você for dar um offset,
Não, eu vou dar um Ctrl Z ali, Ctrl Z, tá? Se for dar um offset. Lembrando que tem um OSNAP, aquela ferramentinha ali que aparece aquele verdinho, né? Nesse caso ele está mostrando perpendicular. Você pode dar o offset. O seu cursor estiver muito próximo da outra linha, ele vai ativar quando você clicar, ele vai fazer o offset para o outro lado, né? Então toma cuidado com esse detalhe, tá? Vou dar Ctrl Z para desfazer esse segmento, tá? Seleciono a linha, levo para o lado certo. Leva o cursor longe, tá? Nunca deixa muito próximo da linha, não. Eu levo o cursor mais longe, muito longe, né? A distância não importa, o que importa é que você vai direcionar para o lado certo. Então basta aqui, tira a cópia, seleciona, clica aqui, tira a cópia, seleciona aqui, tira a cópia, tá? Então lembrando o seguinte, se você der Ctrl Z aqui durante o comando, eu estou dentro do comando offset e não ele. Se dentro do comando offset eu der o Ctrl Z, o desfazer, o que acontece? Ele vai desfazendo cópia por cópia, tá certo? Então eu vou repetir as cópias que eu desfiz com Ctrl Z e fiz lá. Se nesse momento eu der um Enter, eu encerro o comando offset. Nesse momento, se eu der Ctrl Z, ele não vai desfazer linha por linha, ele vai desfazer todas as linhas daquela sequência do comando, tá? Não só do offset, no comando line ou qualquer outro. Eu vou mostrar depois no comando line como funciona essa ideia, tá? Então, para eu repetir, né, eu posso usar o refazer, o que eu né, esse comandozinho aqui. Então, desfazer é o undo, o Ctrl Z, e o redo, que é a setinha para a direita. Então, eu posso usar no teclado também o Ctrl Y. Tá? Quem não quiser fazer o acesso lá por cima e preferir via teclado, né, pode usar o comando aqui, ó, o undo, é o Ctrl Z, né? Existe a maneira de usar através da o Enter, mas eu não utilizo mais já há algum tempo assim, porque em outros programas não existe o Enter, só o Ctrl Z. Então, para usar, já generalizei para todos os programas que eu uso o Ctrl Z, fica muito mais prático, tá? A gente se acostuma com uma ferramenta de fazer, tá certo? Então, toma cuidado também quando você usar o Ctrl Z para refazer, você não pode ter feito nenhuma outra. Um zoom ou um pan, já ele esquece aquele caminho que estava levando para o Ctrl Z. Então, só para reafirmar essa questão de fazer e refazer durante o comando ali, ó. Então, se eu der o comando line, por exemplo, eu vou fazendo uma sequência de linhas, né? Então, se eu der o Ctrl Z, ele vai desfazer uma por uma, dentro do comando, sem encerrar o comando. Então, eu poderia corrigir uma linha que eu... Né? Sem a necessidade de encerrar o comando, refazer o comando. Então, eu errei, aí eu corrijo as linhas de acordo com a minha... E aí, se eu encerrar o comando, se eu der um Enter ou um ESC aqui, ele encerra o comando. Nesse momento, se eu der um Ctrl Z, aí ele desfaz toda a sequência de comando, tá? Então, para vários comandos que tenham ações repetitivas, comando copy, comando line, comando polyline, comando offset, diversos comandos que tem essa sequência, né? Dentro de um comando você pode fazer várias ações. Então, o Ctrl Z vai desfazendo uma por uma, só enquanto você está dentro do comando. A partir do momento que você saia do comando, ele vai desfazer toda a cadeia de comando. Aquele comando inteiro. Então, toma um pouco de cuidado. No começo, a gente apanha um pouquinho com essa questão de desfazer, refazer, desfazer, né? Então, o AutoCAD ou qualquer outro software que você vai utilizar, você vai aprender e ter domínio completo do programa no momento que você começa. Então, é do acerto e do erro, através do acerto e do erro, que você consegue ter prática de acertar mais do que errar, né? Bom, como eu tinha ensinado para vocês, eu posso fazer essa sequência aqui de
correção de linhas através do comando fillet. Eu tinha ensinado o fillet e o trim, né? Então, mostrando lá os comandos como eu tinha mostrado antes. Então, o fillet, ele faz o quê? Ele faz cantos. E o trim não, o trim apara elementos a partir de uma interseção determinada. Você vai determinar qual interseção e aonde ele... Então, vamos fazer um pouquinho... Eu vou repetir esse comando fillet, né? Fazer uma sequência para vocês entenderem, para reafirmar o conceito desse comandinho aqui, ó. Digito F, entro na função do fillet. Ele vai te pedir para você selecionar o primeiro objeto. Seleciona o primeiro objeto. E agora ele te pede o segundo objeto. Tá certo? Olha lá. Você vai verificar que ele apara as arestas que passaram além da interseção. Bom, e tem aquele porém que eu tinha comentado na aula passada. Quando você fizer uma repetição, são vários fillets, então você teria que ficar voltando no comando para repetir. Ao invés disso, nós usamos a opção lá embaixo, múltiplo, tá? Aqui eu vou dar um zoom lá para ele enxergar melhor. Esse comandozinho múltiplo, o atalho é M, né? Então eu posso, ao invés de fazer, de clicar lá embaixo, eu posso então digitar F, Enter, M de múltiplo, Enter. Então dessa maneira ele não sai do comando e você pode repetir de várias interseções, aqui, ó, parando várias interseções, né? Você seleciona uma linha vertical, uma linha horizontal, uma vertical, né? Sempre não vão ser linhas paralelas, tá? Lembrando que se você clicar em linhas paralelas, ele vai fazer um arco ali na ponta. Então, não tem função isso para gente. Do Ctrl Z, ele desfaz aquelas... Seleciona, certo? Dessa maneira eu fiz comando line, né, e aparei todas as arestas ali. Existe uma segunda opção também que eu gosto de ensinar aos alunos, né, nesse tipo de projeto, quando você faz o desenho utilizando informações, nesse caso aqui, não sei se vocês observaram, todas as dimensões são externas. Eu cotei nessa planta todas as dimensões externas das faces de parede, para facilitar o nosso desenho aqui. Geralmente, num projeto, você tem fotos totais que são fotos de parede. Então, dessa maneira, é bastante fácil você desenhar através do comando line, da maneira que eu fiz, mas também tem uma variação. Tá? Vocês vão observar o seguinte, ó. Nesse tipo de situação, eu não uso o comando line. Eu vou usar um outro comando, que é o comando polyline. Ele vai dar uma agilizada no meu desenho, eu vou ter um pouco de praticidade do que desenhar com o comando line. Tá? Vou fazer o mesmo desenho aqui do lado, vou repetir aqui. Só que dessa vez, eu não vou digitar L Enter para o line, eu vou digitar PL Enter para o comando polyline. Né? Você observa lá que o primeiro comando é o que, se eu der Enter, ele vai acionar aquele comando lá. Então, ele entra no comando polyline e você vai notar que a maneira de utilizar o comando line é exatamente idêntica ao polyline. Polyline são idênticos na maneira de executar, não o resultado. É o que a gente vai verificar daqui a pouco. Então, eu vou digitando lá, 4.15, 4.15, Enter, direciono lá para a direita, 3.15. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz lá. 1 metro, para a direita de novo, 2.25, 1 metro, 2.4, 2.15, 4.8, 4 metros. E para a direita lá, olha, deixando o circuito lá, 3. Vai perceber, eu vou dar um Enter para finalizar, você vai perceber que ele fechou certo. É bem interessante observar isso, porque quando você desenha
uma polyline com as dimensões pré-definidas assim, se você errar uma medida, não vai fechar certinho, não eu. Então você vai ter que refazer, né? E observando muito bem as dimensões. Tá? Então eu vou dar um offset agora de ponto 15. Você observa lá que ele sugere a última medida que eu usei no comando offset. Então basta dar um enter e repete a distância de ponto 15, seleciona a polyline, você vai ver que ele seleciona toda a polyline de uma vez só, e eu levo para dentro e dou um cliquezinho lá. Então, ó, essa é a grande vantagem de trabalhar com line, né? Com polyline, ao invés de line, numa situação que você está desenhando o perímetro de edificação, né? E aí você projeta para dentro todas as linhas de parede, ao invés de fazer uma por uma e depois ainda ter que dar o fillet para arrematar. Então, os meus alunos, eu gosto de incentivar que utilizem nessa situação o comando polyline. Nem sempre vai ser útil, então por isso que eu mostro variações, para entender, para a gente entender que em algumas situações você pode usar o comando line e em outras situações você pode usar o comando line, e que vai facilitar um pouquinho a nosso desenho, tá certo? Eu vou apagar esse exercício do lado esquerdo aqui, tá? Para selecionar, para deletar, relembrando lá o que eu já tinha comentado, se você clicar em cima de uma linha, ele seleciona só aquela linha. O AutoCAD tem essa função, se você for clicando, ele vai somando. Tá vendo que aparece sem a ação de outra tecla, basta ir clicando que ele seleciona. Tá? Posso abrir janelinhas assim de seletar. Nesse caso, como eu quero apagar todo o desenho, eu posso abrir janela de seleção grande em volta de tudo. Como que eu abro ela? Clica no espaço vazio, solta o botão, não segura apertado, e clica de novo, aí você deleta. Eu observo muitos alunos a terem a tendência de segurar clicado o botão, que alguns outros softwares você tem que segurar o botão. Aqui no AutoCAD você clica e solta. Se você segurar apertado, acha que você quer fazer uma região, desenhar uma região de seleção dessa maneira aqui, tá? Então não é uma ação muito interessante nesse. Eu não vou conseguir abrir a ferramenta de seleção do jeito que eu quero, tá? Então, se você esquecer desse detalhe, lembra, clica, solta, arrasta, através de todo o desenho, clica de novo e deleta. Nesse caso, como eu quero deletar, eu vou deletar o desenho, certo? Vou utilizar essa outra opção aqui com o comando polyline, tá? Bom, agora na sequência eu vou fazer o desenho de paredes internas, né? As paredes internas ali, ó. Então, voltando na nossa planta aqui, eu gosto de fazer essa parte aqui do quarto primeiro. Como que eu vou fazer? Tem uma parede que fica a 3 metros dessa linha. Eu vou dar um offset dessa linha para cá de 3 metros e dessa daqui para cima de 3,85 para fazer o fechamento dessas de parede do quarto, tá certo? Então eu vou lá offset de 3 metros, vou selecionar e vou pôr para dentro. Você vai perceber nesse momento que ele não consegue fazer percebe lá que ele tem um símbolozinho proibido, né, de não é possível fazer o offset. Porque nesse caso aqui nós estamos trabalhando com polyline. Então, se eu der um offset de a outra distância lá, 3,85, né? Se eu tentasse fazer de 3,85 para cima, quando você seleciona uma polyline, então a ação dele é fazer uma cópia de todos os segmentos com essa distância determinada. Então, para dentro, não é possível ele fazer essa cópia de todas as linhas. Não existe isso para dentro para ele essa cópia de 3,85. Se eu fosse para fora, olha o tamanho que ele teria que ter para dentro para conseguir dar. Que já gerou um problema as minhas polylines. Né? Criou um problema que, se eu tivesse desenhado com comando line, eu teria as linhas independentes. Então, eu
desse exercício, desse exemplo, para que a gente aprenda a dominar certinho o polyline no AutoCAD e entenda a funcionalidade, a praticidade e também a dificuldade. Quando nós trabalhamos com a função polyline, nós temos que aprender um outro comando, que é o comando explode. Esse aqui, ó, o atalho. Então você vai acionar o comando através do atalho digitando X e Enter. Então, quando eu tenho essa situação aqui, eu usei a polyline só para dar o offset da parede da face interna. Nesse momento agora, ela já não é mais interessante que seja uma polyline. Começou a me atrapalhar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou digitar X, do Enter, e seleciono as duas polylines. Tá? Lembrando que quando você clica da direita para a esquerda, você seleciona as duas linhas que ele está tocando. Nesse caso, as duas polylines, certo? Então, as duas dão um Enter. Dessa maneira, ele explodiu e separou a sequência de polyline. Agora não são mais polyline. Voltar a ser linhas normais, tá? Independente uma da outra. Então agora eu posso dar o offset lá de 3,85 dessa linha para cima, né? Tá? Lembrando lá, ó. Lembrando as dimensões. Então 3,85 na vertical. Então essa linha para cima eu vou copiar com 3,85 e essa daqui eu vou dar um offset dessa vertical horizontal de 3 metros para reproduzir para cá. Lembra que eu falei quando você tem diversas, tem uma sequência de instâncias, então você pode usar a opção. Então eu dou um offset, Enter, e vou com a letra T, entro o atalho T e Enter para entrar na opção Through. Tá? E essa opçãozinha que está aqui embaixo. Ó, tá? Dessa maneira eu seleciono a linha, direciono e digito 3, Enter. É mais fácil do que ficar entrando no comando offset, do comando offset, digitando tudo de novo. E aqui eu vou dar o offset de 3,8. Agora é só fazer a segunda face da parede, que é o offset 15. Quando eu tenho uma repetição igual da mesma distância, eu não uso o through, eu digito que seria de ponto. Tá? Repetiu, lembrando que só basta dar Enter para repetir o comando, né? O último comando que eu dei foi o offset, eu só dei um Enter, ele repetiu. Então eu digito ponto 15, seleciono a linha, seleciono, tá, seleciono a linha, direciono e clico. Então, dessa maneira, eu fiz as duas faces de parede, essas duas faces de parede, né? E as duas faces internas e as duas faces. Só que você vai notar que aqui nesse canto, né, essa ponta aqui do quarto, é um canto. A sequência de paredes não passa para cá nem para lá. Se é um canto, eu posso o comando, eu digito F Enter. Como eu vou fazer duas vezes, eu posso optar por múltiplo, Enter. Seleciono a face e a face interna do quarto. Seleciono a face externa e a face externa. Então, dessa maneira, ele corta a sequência. Poderia ter usado o fillet, o trecho ao invés de fillet, mas eu preferi o fillet porque é um canto e eu não vou precisar da sequência de paredes. Então, basta usar o fillet, tá? Então, lembrando que o fillet é para o trend, já seria interseção no meio da sequência de linhas, tá? O próximo passo seria, então, fazer o banheiro. O banheiro, como que eu vou fazer? Eu vou dar um offset dessa linha para cima com a distância de 2,5 metros. Depois, outro offset de 15 para fazer a outra face da parede. Então, offset 2,5, Enter. Seleciono essa face da parede, clico para cima. Nesse caso, como eu não utilizei o through, de dar Enter para sair do comando e Enter para voltar para digitar. Consigo reproduzir essa linha com uma distância de 15 centímetros.
Usando o through fica mais fácil. Então, dou um offset. Em vez de digitar a medida, como está sugerindo, digito a letra do Enter, seleciono, né, digito 2.5, seleciono, digito ponto 15. Então, você vai perceber que essa through acaba sendo bem mais fácil do que ficar dando saindo do comando. As mais antigas do AutoCAD não tinha essa opção through, era só offset. Então, você vai encontrar muitas pessoas que trabalham com o AutoCAD até hoje sem saber ou sem dominar essa. Bom, na sequência aqui, eu tenho que interromper essas linhas. Você vai notar que, em muitos casos, quando você reproduz a linha, ela reproduz o tamanho. E não passamos a linha para dentro do quarto. Você vai notar aqui essas duas partes das linhas horizontais que eu copiei, reproduzindo exatamente o tamanho da linha de baixo. Eu vou ter que interromper num determinado ponto. Tá? Então, usar, nesse caso, eu não posso usar o fillet. Se eu digitar F e selecionar e interromper a sequência da parede aqui do para baixo. Então, não posso usar o fillet. O fillet é para canto, e não é um canto, é um meio de interseção. Interseção ao meio. Então, nesse caso, eu vou usar o comando trim. O trim, e eu informo para ele a interseção. Nesse caso aqui, eu vou interromper pela linha esquerda, porque a parede não vai passar além dessa face aqui. Então, eu vou usar aquela linha como limite. Eu digito TR para trim do Enter. Ele vai pedir qual é para selecionar, né? Lembra que é o seguinte, ó, select cutting edges, tá? Esse cut seria o corte, né? A linha de corte. Então, o limite de corte, tá? Edge você pode entender como limite. Tá? Então, qual que é o limite de corte? Seleciona a linha de limite. Ele continua te pedindo lá para você selecionar mais limite. Nesse caso, eu não tenho mais limite. Então, o que eu faço? Eu dou um Enter para passar para a segunda etapa do trim. Tá? Um Enter. Ele passa para essa segunda etapa. Agora eu posso aparar as linhas. Tá? Posso clicar direto. Né? Você vê que mostra um X em vermelho, dizendo que existe a possibilidade de corte. E ele deixa a linha meio apagadinha lá, ó, cinza. Né? Para que você entenda aonde que... Nesse caso, assim, eu geralmente clico direto em cima da linha, porque eu acho que dá mais trabalho. Eu clico num lugar vazio, abro uma janelinha passando por as duas linhas e clico direto. Dessa maneira eu consegui cortar e aparar aquelas linhas lá, certo? Dessa maneira aqui, eu consegui deixar essas paredes aqui, tá certo? Vamos subir um pouquinho mais aqui. Nesse momento eu quero desenhar esse pedaço de parede. Eu vou notar que quem cotou não fez a dimensão desse pedaço de parede, mas deu uma referência para a gente entender que tem um de 1 metro aqui. Então eu dou um offset reproduzindo a linha para 1 metro, né? Dessa linha para cima. Depois eu paro lá. Eu vou mostrar lá como que a gente vai fazer. Eu vou dar um offset de 1 metro, um Enter, seleciono a linha, levo o cursor para cima, né? E dou um cliquezinho ali para reproduzir a linha a 1 metro lá. Eu posso, com o comando line, desenhar duas aqui, dessa maneira, ou posso estender essas linhas lá para baixo. Eu gosto de mostrar no momento o comando extend para a gente ir se familiarizando com essa ferramenta também. Tá? O AutoCAD tem duas ferramentas que elas são muito parecidas, a maneira de utilizar é muito igual, só que a função é totalmente diferente. Né? Uma para a outra, tá? Que é o trim e o extend. Tá? Vocês vão notar ali durante os nossos exercícios que eu vou comparar um pouco um ao outro, apesar de o resultado ser totalmente. O trim interrompe ou apara um pedaço de linha. O extend vai as linhas que você selecionar para um determinado ponto. Tá? O atalho é EX, eu digito lá, EX, Enter. Nesse momento, a gente pede, é igual o comando trim. Vai te pedir
o limite ou o destino das linhas, né? O limite ou a referência onde você quer estender, tá certo? Ele pede aqui os boundary edges, tá? Então, boundary edges seria o limite de extensão. Para onde eu quero estender as duas linhas? Para cá. Então, seleciono essa linha como limite, dou Enter e seleciono as duas linhas lá. Você vai ver que ele vai... Nossa, eu cliquei, cruzei por cima das duas linhas. Ele mostra a possibilidade de extensão. Não estendeu ainda, tá? É só depois que eu clicar que ele... Eu gosto de mostrar nesse momento uma variação aqui. Eu já vi os alunos não conseguindo estender e eu gosto de explicar por que que não acontece, tá? Se você levar o cursor um pouquinho para cima e tentar selecionar essas linhas, você vai notar que ele não estende. Por que não estende? O AutoCAD, eles criaram essa limitação do comando. Ele só vai estender a linha se você clicar da metade da linha para baixo. Você pegar, como eu estou pegando da metade da linha para cima, ele não vai entender que é para estender essas pontas para lá, né? Eu tenho que pegar da metade para aí ele estende. Então, você tem que cruzar essa linha de seleção ou clicar da metade para baixo. Aí ele vai levar para metade para cima, não. Então, seleciono, clico lá e ele estende as duas linhas para baixo, tá? Então, esse comando extend ele se torna bastante útil. Por exemplo, se eu quisesse estender todas essas linhas verticais lá para cima, eu dou um EX, dou Enter, seleciono aquela linha lá, dou Enter e seleciono todas as linhas que eu quero estender. Certo? Ó. Ele vai te mostrar em azul, né? Ele destaca em azul e vai também mostrar o resultado lá para cima. A partir do momento que eu clicar, aí faz a extensão. Tá? Vou dar um S que sai do comando, interrompi o comando, dou um Ctrl Z, desfaz a extensão, desfaz o desenho. Voltei para o meu exemplo aqui embaixo. Tá certo? Então, eu estendi essas duas linhas lá para baixo e vou dar um trim com Enter e vou selecionar as minhas linhas. Ele chama de cutting edges, lembra? É o limite, tá certo? Seleciono as linhas, dou Enter para a segunda etapa, né? Eu já vi muita gente que seleciona a linha, aí vem na linha aqui que ele quer cortar, tá tentando cortar. Não, você tem que dar um Enter para mudar de etapa, né? Na primeira etapa é o cutting edge, esse seria o limite de corte. Selecionou o limite de corte. Tem mais algum limite? Não. Se a resposta for não, então dá um Enter. Dei Enter, agora sim ele vai te pedir, ó, Select Object. Quer dizer, só a partir desse momento que você pode selecionar as pontas que você quer cortar. Então, como eu só iria utilizar esse segmento de linha que seria a ponta da parede lá, né? A ponta da parede. Então, eu uso o comando utilizando essas duas como limite e aparo as pontas lá. Certo? Tranquilo até aí? Sim, tá tranquilo, prof. Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Está cortando muito o áudio? Como que tá? Tá cortando, continua, só que dá para entender um pouco. Tá certo. Então, como eu tinha dito lá, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação para pôr, vai lá no chat, tá? Digita a sua pergunta lá, tá? Se quiser erguer a mão, né, também, para alertar, certo? Dessa maneira a gente vai tentando driblar essa dificuldade do nosso ar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acredito que logo a gente já esteja no modo presencial. Quem puder vai ser interessante a gente estar presencial. Dessa maneira eu consigo acompanhar quem estiver com dificuldade, né? E a gente vai ter computadores lá, todo mundo vai ter acesso ao. Dessa maneira a gente consegue acompanhar melhor a evolução de vocês, né? Nos meus cursos a gente sempre trabalha presencial. Então,
Eu tenho uma resposta rápida e entendo as dificuldades de maneira rápida. Do modo online que está fazendo agora, eu tenho que acreditar que vocês estejam acompanhando tranquilamente. E se tiver alguma dúvida, tem que alertar durante a aula, facilita bastante. Se todo mundo tiver no grupo do WhatsApp, está online agora aí, dá um toque, fala aí pelo chat, né? Manda o link do WhatsApp lá. Então a gente vai compartilhando os materiais, os exercícios, né? pelo grupo, então facilita bastante. Tá bom? Então, continuando ali, gente, eu gosto de mostrar uma outra variação nesse momento dos comandos, principalmente do comando trim. Né? Então, nós temos ali uma situação bastante corriqueira no AutoCAD, e você tem interseções, né? E a gente tem que fazer interrupções, né? Nós temos que cortar essas interseções, né? Toda vez que nós tivermos essa situação aqui, ó, temos que interromper, né? Por quê? Quando você intersecciona dois elementos construtivos que têm o mesmo padrão construtivo, né, eles têm que estar unidos, eles têm que estar fundidos, né? Nós temos que fazer essa interseção aqui, o arremate, juntando essas paredes, tá? Então, a sequência tem que ser livre, né? Não só essa questão falar que o mesmo material construtivo, né? Não só a questão do material construtivo, mas também a altura dos elementos. Né? No aula anterior lá eu tinha usado o exemplo quando você tiver uma mureta, seja, né, vamos supor que isso daqui seja, ao invés de ser uma parede divisória dos ambientes, uma mureta divisória, uma mureta de 1 metro, 1,10 m. Então aí sim a gente não iria interromper essa interseção, tá? Porque aí ela estaria um nível abaixo de 1,5 m, aonde a gente está passando o nível de planta baixa. A norma diz que enxerga tudo que está abaixo de 1,5 m. Existe um plano secante, existe um plano que corta a nossa edificação a 1,5 m. Então, tudo que a gente enxerga, como o exemplo que eu tinha dado, que se fosse uma de 1,10 m, 70 cm, qualquer altura que seja abaixo de 1,5 m, então a gente não estaria enxergando a interseção, estaria vendo ela interrompida daquela maneira ali, tá? Com essas, é só para vocês entenderem, certo? Então, como no exemplo aqui, todas as interseções têm que ser arrematadas ali. Então, eu usaria o que para arrematar isso? O fillet. A gente já percebeu, como eu comentei antes, o fillet não é uma boa opção quando você tem uma sequência e você precisa dessa sequência de não dá para usar o fillet aqui. Teria que usar realmente o comando trim. Então, vou usar o comando trim. Como que eu ensinei? Nesse momento, a primeira etapa do trim, eu seleciono o quê? O cutting edges, né? Seria os limites de corte. Os limites de corte. Quem são os meus limites de corte? Eu tenho que cortar esse pedaço de linha e esse pedaço. Então, essas duas linhas aqui são os limites de corte, certo? Selecionei as duas linhas de limite, dou um Enter, e aí sim ele vai te perguntar quais objetos serão. Ele não é inteligente, o AutoCAD ele vai cortar o que você apontar. Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Se eu clicar aqui, ele vai cortar aqui, se eu clicar ali, ele vai cortar lá, tá vendo? Aí ele corta onde eu levar o cursor e clicar. Eu poderia, então, abrir uma janelinha de seleção ou clicar direto em cima das linhas. Tá? É que eu me habituei a criar essa janelinha de seleção, porque eu posso passar um pouquinho para cá, da linha, e consigo selecionar com mais facilidade. Tá? Ao invés de clicar direto da linha, clico assim, né? Ó, uma janelinha de seleção cortando as duas linhas lá. Bom, mas a dificuldade de fazer isso é que eu tenho que dar trim para cada uma das interseções. Eu entro no comando trim, seleciono o meu limite de corte, dou Enter, aí venho aqui, seleciono meu limite de corte, dou Enter, corto lá. E assim por diante para todas, tá? Ctrl Z, desfazer esse corte aqui. Ó. Nesse tipo de
ação, eu tenho as linhas de corte bastante em evidência, não tem outra linha atrapalhando, né, em interseção ali que atrapalha a ação. Então, desse caso aqui, eu uso o trim com 2 enters, tá? Ao invés de usar aquela sequência que eu mostrei antes, digitando TR, Enter, seleciono o limite, Enter. Ao invés de fazer isso, eu simplesmente dou um Enter nesse momento. Quando ele me pedir lá, ó, Select, Cutting Edges, eu dou um outro Enter. Se eu dou um Enter, ele pula a etapa de seleção de limites, tá? O que ele vai fazer? Então, ele vai quando você clicar num segmento, num pedaço de linha, ele vai percorrer a extensão e a primeira linha que fizer a interseção, ele já usa como limite. Ó. É muito mais fácil para você cortar do que ficar selecionando o limite. Imagina que uma planta baixa que você esteja fazendo um projeto de um hotel que tenha 100 apartamentos, a quantidade de paredes e a quantidade de execução de trem que você selecionar e cortar, você perderia um tempo imenso fazendo isso. Se você usar essa técnica do trem com 2 enters, é muito, muito mais rápido, tá? A gente tem outros softwares aí que já faz esse remarque, quando você usar, por exemplo, um comando como né, você já faz esses encontros de parede, ele já faz automático, você não tem a necessidade de dar. Tá? Mas no AutoCAD a gente tem essa necessidade, então eu vou mostrar dessa maneira aqui, ó. Você vai digitar PR, certo? Enter, e vai abrir uma janelinha de seleção. Selecionando, ó, pode selecionar direto em cima da linha que você quer cortar, e aqui também, tá? Aqui eu não vou cortar, tá? Essa interseção eu não vou cortar. Nessa planta, nós usamos um diferencialzinho e as janelas, algumas janelas, elas são no aparelho, certo? É uma situaçãozinha assim, não é muito comum, né? Mas eu gosto de usar só como didática para ensinar. Né? Quando você tem uma janela centralizada é muito fácil desenhar, mas quando você tem de vão inteiro, uma janela fita, né? Você consegue e fazer de uma maneira, usando uma técnica um pouquinho diferente. Então, por isso, eu não corto essa interseção, certo? Bom, na sequência, eu gosto de mostrar o seguinte. Eu fiz as interseções, certo? Arrematei, todas as paredes estão muito bem desenhadas. Na próxima sequência, eu tenho um pilar que está na varanda, né? Então, no projeto, principalmente projeto de prefeitura, não há necessidade de você mostrar pilares, tá? No projeto também não. Não há necessidade de mostrar pilares, a não ser que pilares sejam quando você tiver varanda, ou qualquer outra situação, uma área de lazer que tem pilar, você mostra esse pilar, ele está aparente, né? Geralmente, em todas as interseções de paredes aqui, ó, eu tenho um pilar lá que vai ser executado em obra, um pilar em todos esses cantos aqui, né? Em todos os cantos. Depende do sistema construtivo. Falando do sistema construtivo tradicional, que seria de alvenaria com tijolo de cimento, bloco de cerâmica, e aí você utiliza como estrutura, sistema estrutural de concreto, armado. Em outras situações que você tem alvenaria estrutural com bloco de concreto, ou tijolos ecológicos de solo de cimento. Então, tem outros sistemas construtivos que não tem diferença. Né? Já num projeto executivo, às vezes a gente mostra isso, mas só projetos executivos. Esse projeto de prefeitura nunca foi exigido. Um projeto executivo vai depender um pouquinho da sua relação com a obra, com quem vai executar. Tá? Você pode, você não vai determinar os seus pilares em projeto arquitetônico. Né? Vai prever, às vezes, os pilares. Você passa esse projeto para um engenheiro calculista. Se você não for calculista, lógico, né? Eu conheço arquitetos que fazem seus próprios
projetos estruturais, né? Então, aí você já pode terminar. E aí, no projeto executivo, já onde estão locados os pilares também. Tá? Eu tenho uns projetos que eu faço essa atualização. Eu não faço o projeto estrutural, eu terceirizo, passo para um parceiro, ele faz o cálculo, faz a distribuição dos pilares, faz o dimensionamento dos pilares, aí ele me retorna. E eu alimento daí o meu banco de dados, digamos assim, como eu trabalho com BIM, com Revit, aí eu realmente vou inserir os pilares lá no meu projeto, já utilizando as informações estruturais, tá? Então, nesse caso aqui, como o nosso pilar de varanda é aparente, eu vou desenhar da seguinte maneira. Você vai notar que eu não tenho ainda uma referência. Tá? Eu poderia desenhar uma linha, já vi algumas pessoas fazendo assim. Como ele está na interseção dessa com a parede, eu já vi algumas pessoas desenhando duas linhas assim, e depois desenho o pilarzinho ali. Eu gosto de ensinar para alunos uma outra função um pouco mais avançada do AutoCAD, que é esse comandozinho aqui, ó. É o Object Snap. Tá? Consegue ver um zoom lá? Essa figurinha ali, ó, tá? Esse íconezinho lá, ó. Show Object Snap Reference Line, né? Então, ó, o nome do comando mesmo é Object Snap. Tá? Então, o que seria isso? Object Snap, o Snap é o quê? Quando você chamar um comando line, por exemplo, levar num ponto, eu mostrei lá, você tem esses pontos, né? Alguns programas chamam de nó ou de âncora. Eu já vi alguns programas chamando nomes diversos aí, tá? No caso do AutoCAD, ele chama de Object Snap, tá? Na nossa listinha de comandos, eles pode ser o OSNAP, tá? Você ativa através ou desativa através da tecla F, né? Então você tem o endpoint, suas extremidades, o midpoint, né? Eu já tinha falado isso na aula passada, só para relembrar para quem não pegou, quem não viu. O que acontece? Quando você leva o cursor em cima de uma linha, ele vai te dar a opção de engatar, de travar. Então, se eu clicar nesse ponto que está aparecendo o OSNAP, ele cria uma linha exatamente naquele ponto, tá? Com precisão absoluta. Tá? Apareceu o OSNAP ali, já pode clicar. Mesmo que o cursor não naquela exatamente em cima da linha. Ele vai atrair para ali, vai puxar para lá. É como se fosse um imã. Mas a ideia não é desenhar com o comando line. Geralmente, quando eu desenho elementos que eu possa copiar, mover, rotacionar, eu desenho com o comando existe uma facilidade maior para a seleção quando você desenha com polyline. Quando nós formos desenhar portas, lá, você vai perceber que eu utilizo o comando polyline. Tá? Então, eu vou usar o comando polyline, digito PL Enter, levo o cursor lá em cima do endpoint. Não clico, tá? Só levo o cursor e puxo para baixo. Você vai ver que ele faz uma marquinha verde e toda vez que eu chegar no alinhamento, ele mostra esse tracking, esse alinhamento verdinho, seja verde ali, tá? Então, em qualquer momento que eu esteja ativo esse tracking, ele vai fazer exatamente naquele alinhamento lá. Mas eu preciso de dois alinhamentos, certo? Um na vertical, outro na horizontal. Então, eu levo o cursor lá também. Você vai ver que ele deixa uma marquinha verde aqui e outro lado. Então, quando eu levar o cursor no alinhamento horizontal próximo ali, ele vai no alinhamento horizontal. Nesse momento aqui, ele deu o alinhamento tanto vertical quanto horizontal. Você vê que o cursor está um pouquinho mais deslocado, não está exatamente lá, não tem problema. Porque ele puxar, ele vai atrair para aquele ponto a interseção dos dois trackings ali. Ó. Então, dou um clique lá, ele cria uma linha, ou a polyline nesse caso, exatamente. Então, às vezes, no AutoCAD, você pode simplesmente usar o alinhamento do objeto usando a solução do tracking, tá? Se ele estiver ativo, né? Se estiver azul, assim, ele está ativo. Você apertar ali o botão o F11, você está desativando ele. Tá? Então, iniciei o ponto do meu pilar alinhado com os meus cantinhos ali da varanda, né? E vou digitar as medidas. O pilar ele tem 30 por 15. Eu digito ponto 3, que é 30 centímetros. Levo para a direita
ponto 15, enter. Na vertical, de novo ali, ponto 3. Lembra da opção close? Então, tanto para o line quanto para o polyline, você tem a opção close. Se você digitar C, enter, ele já vai deixar a sequência lá onde você começou. Já é esse comando. Eu gosto muito, principalmente quando eu estou desenhando, é muito fácil de perceber se você errar um não é muito fácil, né? Então o close é muito prático nessa situação. Tá? Lá o desenho, o pilarzinho lá. Então com a dimensão de 15 por 30 no alinhamento certinho, absoluto, né? Tenho certeza absoluta que no mesmo alinhamento vertical com o mesmo alinhamento horizontal, sem desenhar aquelas linhas iniciais que eu tinha falado, né? Lá no desenho de prancheta, como que a gente faz? Você pegaria lá a lapiseira e faria as linhas guias, né? Ou linha de auxiliar, fazer o alinhamento. Aqui no AutoCAD, essa linha auxiliar pode ter esse polar track, object tracking, né? Então, quando você der o comando line, levar num determinado ponto, você encontra o alinhamento de ponto. Basta você levar o cursor. Isso é muito interessante notar também, se você levar o cursor aqui, tirar o cursor, ele está ativo. Mas se você zoom, ele perde essa referência, tá? Você tem que levar o cursor lá de novo. Né? Só a partir do momento que ele deixar verdinho é que ele vai ter a referência, tá? Então é interessante observar isso. Bom, aqui na linha nós temos acesso a uma bandeja que o AutoCAD chama de layers, tá? Então, é importantíssimo que no AutoCAD nós saibamos e que a gente domine muito bem essa função layers do AutoCAD. Então, se você pegar um software que esteja em português, que trabalhe com layers, ele vai traduzir simplesmente como camadas, tá? Se você pegar um AutoCAD em português, ele vai estar, ao invés de layers, ele vai estar como camadas, tá? Se você pegar o Photoshop, ele vai estar em layers em inglês e em português camadas. Né? O SketchUp também, né? Ele vai estar em inglês como layers e em português como... nessas últimas variações ali do SketchUp, eles mudaram o nome para etiqueta, que vem do tag, aí, em vez de traduzir como camada, de layer, já mudaram esse conceito. Eu até me perdi quando eu instalei a versão de 2020. Eu me perdi, eu procurei os layers e não achava. Estava lá como bom, não é importante. No AutoCAD, nós temos que entender que os layers, eles têm um seguinte, não só de organização de desenho, mas também de organização na hora de você imprimir e você explicar que tipo de linha, que cor de linha, ou que espessura de linha o que você vai imprimir, o que você vai... Quando nós iniciamos o nosso desenho do zero, né, quando você entra aqui em Start e clica em Start, ele inicia um desenho em branco, certo? Sem layer nenhum, a não ser o layer zero. O único layer que ele cria automaticamente é esse layer zero. Tá? A partir do momento que você criar cotas, ele cria até outros layers, nesse caso aqui ele criou o layer default. Tá? Eu queria uma cotazinha e ele criou esse layer. Então, nós vamos organizar o nosso projeto por espessuras de linha. Essas espessuras de linha, nós vamos ter necessidade de desenhar as linhas com espessuras. Né? Como que a gente se precisa, e quem for o nosso desenho depois impresso, ele vai entender o que é parede, o que não é parede, o que é uma parede alta, o que é uma parede mais baixa, uma mureta, através de informação. Espessura de linha, é isso que você aprendeu lá no desenho técnico. Quando você for desenhar a parede, você desenha linhas maneiras, caneta 6, caneta 7, caneta 5, né? A lapiseira lá, 07, 09, né?
muito da técnica que foi utilizada, da escala também, tá? A escala também influencia nessa espessura de linhas. Geralmente, as prefeituras, elas, quando elas pedem desenho impresso já, ela vai te pedir em 3 espessuras de linha. Não, ela não vai especificar, eu quero que seja 0,7. Não, ela pede geralmente 3 espessuras de linha. Seria uma grossa, uma média, essa linha grossa você determina a média também e a fina também. Geralmente, digamos aí que a linha grossa seja 4 a 0,4, 0,5, né? 0,6 é um pouquinho grosso, mas a gente vendo aqui, ó, a caneta 1, né? E a 0,1, né? Lembra da lapiseira ou a caneta? Não sei se vocês chegaram a utilizar essa Nankin 0,1, né? A 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Eu utilizo nos meus cursos a 0,6 como exercício e como didática de curso mesmo, mas não é obrigatório, deixo bem claro isso para qualquer um, né? Eu já vi arquitetos que trabalham com a 0,4 para cortes, para plantas, já vi trabalho com 0,5, 0,6, então é muito, muito particular mesmo, né? Como eu trabalho com algumas, eu trabalho na verdade com 4 espessuras, né? com a 0,1, a 0,2, a 3 e a 6. Ao longo dos exercícios ali, eu vou mostrando para vocês como que nós vamos fazer essa diferenciação de espessuras de linha. Então, é importante que a gente entenda que as paredes e os elementos construtivos e estruturais sejam cortados, né, no momento do corte, sejam desenhados com linhas grossas. Então, se você tiver, por exemplo, uma viga, pilar, né, ou laje, ou paredes, alvenaria, né, você utilize linhas grossas, que seriam uma dessas aí, 4, 5 ou 6. Tá? Agora, quando você tiver paredes de gesso acartonado, que geralmente são ou uma parede de vidro, uma pele de vidro, então você pode utilizar uma linha um pouco mais fina, pode utilizar 3, tá? Em cortes, tá bom? Sempre que for cortado, você utiliza essa daí. Tudo bem? Então, nós temos que aprender a gerenciar e trabalhar. Deixa eu ver se eu acho um desenhozinho. Vou pegar esse desenho aqui de uma aula que estava em andamento. Tem mais ou menos a ideia aqui. Ó. Então, aqui estão os layers. Ó. Essa caixinha é a caixa de layers, né? Seria a listinha de layers. Então, ali você tem os layers, as camadas. Né? Então, a gente pensa mais ou menos assim. Não é exatamente isso, não é rigidamente isso, mas nós pensamos mais ou menos assim. Nós organizamos elementos construtivos iguais e de espessuras iguais. Por exemplo, a paredes. Né? Eu ia buscar aqui um exemplo um pouco mais bem definido. Deixa eu acho. Como esse não é o meu computador de trabalho, deixa eu ver um exemplo aqui definido. Aqui pode ser esse exemplo. Bom, aqui eu tenho parede, certo? Alvenaria. Aqui, na janela, no vão da janela, também é parede. Essa parte aqui é a parede que está sendo mostrada. Aquela é o peitoril da janela. Lá embaixo. Né? Então, essa parede está sendo cortada a 1,5 m. Né? Aqui não. Esse peitoril ele está, digamos, a 70 centímetros, a 1 metro. Então, ele está à distância. É a alvenaria, é o mesmo elemento construtivo, só que ele tem ele não está sendo cortado, ele está sendo visto à distância. Tá? Então, eu tenho um layer específico para a parede, quando ele está sendo cortado, e tem um layer específico para paredes que não estão sendo cortadas, que só estão sendo vistas à distância. Né? Existe uma distância do plano do corte, então ele é desenhado. Certo? Então, nesse caso aqui, como eu estava dizendo antes, não é questão só de elemento construtivo que você vai sempre agrupar no meu layer. Às vezes por espessura de linha também. Né? Então, paredes
que são cortadas, a gente coloca no meio chamado parede, tá? Esses nomes de layers, eles não existem ainda, não existe ainda uma norma que, assim, que seja adotada nacionalmente por todos os escritórios de arquitetura ou de engenharia, enfim, todos que trabalham com projeto. Nossa, geralmente a gente obedece ao nosso próprio critério. Então você pode criar os layers de acordo com a sua necessidade. Você pode criar um layer chamado alvenaria, um layer chamado parede acartonado, um outro layer chamado parede de vidro, e pode ir separando seus de acordo com a sua necessidade, certo? Se você for prestar serviços para empresas como o Banco do Brasil, Petrobras, geralmente essas empresas aí já não estão trabalhando tanto em AutoCAD, mas em BIM, né? Mas quando for exigido também em AutoCAD, às vezes eles te pedem que você classifique com layers e nomes que eles especificaram. Então eu já tive uma situação de que há muitos anos, isso aconteceu mais de 20 anos, na verdade. As agências do Banco do Brasil estavam passando os seus projetos de desenho, né, de impresso para AutoCAD. Então, eles contratavam arquitetos, desenhistas, para fazer esse trabalho de redesenho. Então, a gente redesenhava tudo dentro e a gente tinha que seguir as normas deles. Eles especificavam, ó, quando você for desenhar a parede, você coloca um layer tal na cor tal. Quando você for desenhar a porta, você coloca um layer tal na cor tal. Então, vai acontecer muito isso com vocês. Dependendo da situação do projeto, vocês vão ter que adaptar ao seu cliente também. Né? Nem sempre a gente faz projeto para um cliente, pessoa física. Né? Às vezes você faz um projeto para uma empresa, né, que seria uma pessoa jurídica, e eles vão te exigir algumas regras, vão te passar algumas regras de trabalho, algumas regras de desenho. Nem sempre acontece. Tá? Eu já vi muito aluno meu que era prestador de serviço para Águas Guariroba e na hora de entregar a medição do projeto da execução, ele tinha que passar em AutoCAD, né? E de acordo com as normas de desenho deles. Eles iriam imprimir lá e teria que sair nas cores que eles desejariam, nos feios, na organização que eles queriam. Então, ele me trouxe essa lista de exigências e a gente os projetos dele. Essa exigência deles lá. Então, o layer, vocês vão ao longo do curso aí perceber as necessidades de organização, por que a gente organiza e por que a gente tem que ter esse critério, tá? Eu já dei aula para alguns alunos que voltaram ao meu escritório algum tempo depois e eu percebi que ele desaprendeu o que eu ensinei. Ele achou que era mais prático trabalhar num layer só. Só que aí, nesse tipo de situação, na hora de imprimir, na hora de fazer uma organização para ação de áreas, cálculo de área, ou dimensionamento no modo específico, você vai perceber que você vai ter dificuldade para trabalhar com isso. Então, vou trabalhar de acordo com o que eu estou ensinando ali, passo a passo, ler. Então, nós vamos entender, hoje a gente vai entender qual que é a técnica e a maneira de usar e criar um layer, né? Então, primeiro nós desenhamos as paredes e eu desenhei no layer que estava disponível, que foi o layer 0. Então, eu posso criar um novo layer através do comando de gerenciador de layer, né? Do Layer Manager, que seria aqui o botãozinho Layer Properties, ou quem preferir via teclado, existe um comandozinho lá, é o LA. Esse aqui, o Layer Manager, tá? O gerenciador de camadas. Em português, ó. Então, eu digito LA e dou Enter. Ou, se eu preferir, eu posso ir aqui por cima, né, lá no Home, através da barrinha Layers, eu clico no botãozinho Layer e essa janelinha aqui. Você vai notar que
Para fechar a janela é o contrário, né? Geralmente, e todo aplicativo ou o software para Windows, ele tem esse controlador aqui para fechar à direita. Autodesk inventou essa assim aí, né? À esquerda, mas se você clicar na barrinha lateral dela e arrastar lá para o lado direito, ele muda. Põe o xizinho lá, né? O pouso. Se quiser fazer, não é obrigatório. Eu já me acostumei tanto a dar cursos e ele sempre está lá, que eu me adaptei para fechar por ali mesmo, tá? Bom, é opcional. Eu posso aqui, ó, levar o cursor na lateral, você vê que ele muda a setinha, né? Ele faz essa setinha, pode clicar, pode clicar e aumentar a janela, ó, certo? Você pode clicar nas colunas aqui, ó, na parte de cima ali, entre uma coluna e outra, e aumentar a coluna para você ver o nome, você está digitando os layers, né? E outras funções ali também ao longo do uso ali a gente vai aprender, certo? Então, quando a gente cria um novo desenho, ele só vai ter o layer 0 mesmo. Para criar um novo layer, eu clico nessa pilhazinha de papel lá, tá vendo? As camadas com um ali, clico e cria um novo layer. Eu gosto de colocar o nome sempre em maiúsculo, então eu ligo o Caps Lock, digito lá paredes. Sempre que eu pedir para criar um layer, ou sempre que a gente for criar um layer, nós vamos sempre dar duas informações, o nome do layer e a cor do layer também. Essa cor, ela vai influenciar na espessura que a gente vai imprimir, tá certo? Então, vamos notar o seguinte aqui, ó. Quando eu entrar na caixinha de cor, clicando aqui em Color, né, onde está White, eu clico aqui, e acesso às cores básicas do AutoCAD lá. Essa colunazinha aqui embaixo, você vai notar, essa linhazinha aqui, tem algumas cores destacadas daquelas lá. Então, essas são as cores básicas que a gente usa num projeto, tá? Então, toda cor, ela vai ter um nome, quando você clicar aqui, aparece embaixo o nome, e ali em cima aparece o número. Então, a cor red, ela é a cor yellow, a cor 2. A cor green é a cor cian, né? A cor 4 é a cian, a 5 é a 6 é a magenta, a 7 é o white, a 8 e a 9 não tem nome, tá? São dois tons de cinza, um cinza mais escuro, um cinza mais certo. Então, eu uso essas 7 linhas aqui, principalmente essas 7 linhas, para desenhar o projeto todo. Mas e daí? Vai ficar tudo colorido? Qual que é a ideia? Qual que é a função? Né? Se a gente pegar aqui um projeto em andamento, você vai ver que ele fica todo colorido aqui na tela. Mas na hora de não. Então, qual que é a ideia da criação de linhas aqui? O AutoCAD, ele tem, então, uma sequência, né, numeração, tá? Então, cada cor tem o seu número, e você pode especificar para cada número, isso, cada cor dessas, né? Você pode especificar uma cor. Eu posso pegar a cor 1, mandar ele imprimir em preto, na espessura, né? Então, eu pensei assim, eu já vi que algumas empresas, algumas pessoas que usam o AutoCAD, eles decidiram por cor. O amarelo ali tem um destaque muito forte, né? Um destaque muito forte para contrastar contrastar lá com o preto. Ele veio aqui e decidiu, não, para a parede eu coloco em amarelo. Assim eu enxergo as paredes de maneira melhor. Tá. Só que, de acordo com a minha tabelinha lá, o amarelo, o yellow, ele vai imprimir em preto na 0, né? Mas lá na configuração de espessura de linha, o AutoCAD permite que você pegue qualquer cor dessa e imprime a espessura, ou qualquer cor também, tá? Essas colunas aqui são variáveis, você pode pegar 2, imprimir em black na espessura 0,6. Você pode pegar 3, imprimir em black na 0,1.
né? E algumas pessoas fizeram assim. Eu achei muito confuso, né? Quando eu criei essa tabela de penas aqui, foi em 1998, já faz um tempinho. Eu trabalhava numa empresa de infraestrutura, a gente trabalhava com projeto rodoviário, ferroviário, né? E o primeiro projeto que a gente fez foi o projeto de contorno ferroviário aqui de Campo Grande. E foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu 100% em tarde. Os projetos anteriores eram todos em plano. Gerava todos os projetos em vegetal. Assim, cada um, nós tínhamos 5 projetistas na época, né? Cada um tinha aprendido a AutoCAD de um lugar. E eu entrei, eu não era chefe de nada, né? Eu era desenhista. E aí nós fomos, cada um pegava uma parte do projeto, um projeto grande, né? Um projeto de, apesar de 30 quilômetros de ferrovia, mas gerava 300 faixas. Um projeto bastante complexo. Então, na hora de imprimir, aí como eu era mais experiente no AutoCAD, todos os projetos concentrados no meu computador, e eu fui, né, gerenciar essa impressão. Mas cada um tinha gerado cores aleatórias, do jeito que a pessoa achava melhor. Desenhista lá, ou o engenheiro, o arquiteto, não importa. Tinha nossos engenheiros, arquitetos, temos vários tipos de profissionais lá. Cada um fazia do seu jeito. Eu tinha que sentar do lado de cada um, reorganizar tudo de novo, remodelar o desenho, né? Fazer configurações de layers de camada tudo certinho e tal, para formatar um padrão. Então, nessa época, eu criei essa tabelinha aqui e, a partir daí, eu adotei e sempre ensino a trabalhar com ela. Eu acho mais prático, uma maneira mais lógica, né? Não existe a ideia de agora a cor verde vai imprimir em 9 e a cor amarela vai imprimir em 2, 3, 5. Não, existe uma sequência que tinha essas cores básicas aqui do AutoCAD, tem um número. A red é 1, a yellow é 2, a green é 3, a cian é a 4, a blue é 5, a magenta é 6 e assim por diante, né? Então, se eu tenho essa numeração, eu relaciono direto a espessura de impressão. Então, a cor 1 vai ser impressa em 1, a cor 2, 0,2, a cor 3, 0,3, e assim por diante, fica mais fácil, né? Então, quando você estiver trabalhando, alguém fala, ó, coloca esse na cor 3. Pronto, você já entende que a espessura 0,3 na preta, né? Não há necessidade de você ficar compreendendo muita coisa, né? Se a gente tivesse aqui no Brasil alguém formatar lá um padrão, tivesse criado uma norma e a gente seguisse a norma, seria muito mais fácil. Existiria uma universalização de norma, de técnica de detalhe. Dessa maneira, como nós estamos hoje, não é? Então, se bem que hoje a gente trabalha com softwares que já aboliram essas ideias, né? Um software como o AutoCAD, o ArchiCAD, o Revit, você não trabalha com linhas de linha, né? Você desenha uma parede, ele já que é um sistema estrutural e ele vai imprimir uma espessura grossa, né? E aí você pode, lógico, variar essa espessura, mas ele já está adaptado para isso, né? Não há necessidade de você ficar configurando espessura de linha, tá? Não existe essa técnica de livro, tá bom? Ela também foi adotada pela prefeitura, né? A prefeitura de Campo Grande usa essa mesma tá? Muito parecida com essa linha em 2004, 2005, 2006, não me lembro bem da data. Eu dei um curso para os engenheiros de arquitetura da prefeitura e eles adotaram essa tabela e acabou que né, ficou essa tabelinha aqui para utilização dos nossos projetos também. Então, se você utilizar essa tabela, você pode classificar ela como modelo prefeitura de Campo Grande, que vai funcionar assim, tá? Quando nós trabalharmos a espessura de linha, então lembra dessa tabelinha, então, tanto em cores quanto questão de espessura. Tenho aqui, de novo, né? Criei a tabelinha, eu criei um novo layer chamado paredes, e nesse layer eu vou especificar a cor. Eu clico aqui na caixa color, né? No white, onde está white. Não há necessidade de selecionar a cor direto ali, tá? Você pode digitar simplesmente o número. Vou falar, vamos colocar a cor 6. Então eu digito 6 e dá um OK, tá certo? Lá eu apliquei, então, magenta ao layer paredes, né? Então, dessa maneira,
sempre que eu desenhar alguma coisa, ele vai cair em layer quando tiver selecionado o layer, tá? Você vai notar que eu criei um layer, especifiquei a cor lá, né, do layer parede magenta, tá? O nome dessa cor aqui é magenta. Só que não mudou as linhas que eu criei. Já tinha criado, né? Porque quando eu criei essas linhas, ele criou no layer 0. Ele não vai adivinhar que isso aqui é parede, que eu tenho que mudar de layer, não. Esse gerenciamento, essa especificação, tem que ser nossa, a gente que vai gerenciar isso. Tá? Então, eu posso clicar na linha aqui e vir aqui na listinha de layers e mudar de layer. Tá vendo? Agora, essa linha está no layer, as outras não. Eu posso selecionar uma por uma, né, e ir mudando, e alterando ali de acordo com o que a gente precisar, né? Mas eu posso também utilizar um outro comando que eu gosto bastante, tá? Que seria o Match Properties. Esse comando está na segunda página de nosso comando lá, que é esse comandozinho Match Properties, o atalho MA. Ele é bastante interessante. E assim, observa a utilização desse comando, que lá no Revit também existe essa função MA. Então, se vocês forem, quando vocês forem estudar, utilizem essa ferramenta que é bastante. Então, ó, como que eu faço? Primeiro, para usar o MA, eu tenho que ter uma linha já corrigida. Ela já tá no... Então, eu vou pegar uma das linhas qualquer, venho e mudo para o layer paredes. Tá? Basta selecionar a linha e trocar o layer por aqui. Cliquei lá, você vê que ela mudou de layer. Se eu digitar MA, ele vai te pedir o seguinte, ó. MA, tá? Ele vai te pedir a Source Objects. Essa palavra Source é bem interessante de observar. Em algumas vezes os comandos, a gente observa essa palavrinha lá. Source significa origem. Tá? Então, você vai copiar as propriedades de onde. Eu clico na linha para copiar as propriedades. Quando eu clicar lá, ele copia todas as propriedades. Cor, layer e outras propriedades também. E assim eu posso ir clicando, pintando outras linhas, tá vendo? Aí aparece um pincelzinho no Word, né? A gente tem no Excel também, você tem essa função de pincelzinho assim, é bem parecida, é a mesma função, ó, tá? Então você pode ir filtrando, selecionando por partes. Por que é interessante aprender? Justamente por isso, quando você tiver diversos layers, diversos elementos já desenhados, você pode ir filtrando, pegando só a parte A. Nesse caso, tudo é parede, eu posso abrir uma janela grande, selecionando e mudando tudo de layer. Dessa maneira, eu mudei todas as linhas por layer. Ó. Bom, muito bem. Então, relembrando lá, qual que é a cor das paredes? Quem sabe responder? Então, ó, como eu tinha dito, nós temos lá a cor 6, ela vai ser impressa em preto. Na espessura 06, esse daqui é o modelo impresso, tá? Então, quando vocês imprimirem esse nosso material, essa linhazinha lá impressa, dá para comparar e entender qual que é a espessura dela certinha no papel, tá? Bom, quando nós desenhamos uma linha, eu gosto de chamar bastante a atenção do aluno para isso, para ele entender essa função do... se eu desenhar uma linha agora, nesse momento, o que acontece? Ela saiu branca, né? Ó, e ela foi desenhada no layer 0, tá? Então, se eu quiser desenhar uma linha no layer parede, como que eu faço? Eu deixo ativo, nesse momento, tá? Então, como que eu deixo ativo? Eu clico aqui e clico lá em paredes.
tá? Ele ficou ativo agora. Ou eu posso lá pelo Layer Property, tá? Selecionar o layer que eu quero deixar ativo e clico nesse botãozinho aqui, ó, esse verdinho aqui, tá? O nome eu estou chamando layer ativo só para ficar mais bem ilustrado. Na verdade, o AutoCAD chama de current, tá? Seria o current layer. Current layer é o quê? O corrente. Corrente é o quê? Atual. Né? Qual que é a moeda da corrente do Brasil? Né? Então, essa a ideia do current. Tá? Então, o atual é o ativo, é o que você está trabalhando, tá? Agora, sim, se eu desenhar uma linha aqui, aí assim ele sai no meio parede. Mas aí, como eu tinha perguntado, a cor dessas linhas aqui, qual cor que é dessas linhas aqui? Seria magenta? Não, essas linhas não são magenta. Se eu desenhar uma magenta aqui, ó, na caixa de cor, eu vou optar por magenta. Certo? Agora, eu vou desenhar uma linha aqui. Essa linha agora é magenta, as outras não. Consegue observar a diferença? Dificilmente, né? Geralmente, os meus alunos chegam nesse momento aqui e falam, não, é tudo magenta, não é possível. Tudo magenta. Tudo magenta. O professor falou que tinha colocado a cor do layer magenta. Então, elas são magenta. Na verdade, não. Essas linhas aqui não são magentas e essa daqui é magenta. Eu vou provar para vocês por que eu estou falando isso, para vocês entenderem que eu tenho razão. Eu vou pegar a cor, tá, e vou mudar para verde. Eu vou dar uma... Bom, o que aconteceu lá? As linhas que estão no layer parede ficaram, mas elas eram magenta ou sanguíneo? Qual que é, então, a questão? Na verdade, elas não eram magentas e nem sanguíneas também. Na verdade, essas linhas aí, a cor dela é uma cor especial que só existe no AutoCAD. É by layer. O nome da cor é by layer. Então, não é verde, não é amarelo, não é vermelho. O ideal é que a gente trabalhe sempre todas as linhas em by layer. Você vai entender nessa questão. Já pensou se eu tivesse desenhado essas aqui todas com realmente a cor magenta e não cor by layer? Se eu fosse entregar um projeto para o meu cliente, imagina, eu desenhei lá um hospital, tá? Tem 180 leitos, centro cirúrgico, laboratório, é imenso, né? Uma clínica, um hospital, assim, imenso. Aí, na hora de entregar o projeto, a gente fala, nossa, você colocou as paredes aqui no AutoCAD verde. Não, nossa empresa aqui, a gente trabalha com magenta. Aí fala, tá, fico bem sem graça, vira as costas, volta 3, 4 dias depois de ter trocado linha por linha, né? Eu teria que então, linha por linha, trocar a cor. Não. O AutoCAD, eles desenvolveram essa função no AutoCAD de cor by layer. Por quê? Se você for entregar seu projeto para o cliente e ele mudou de ideia, ele não quer nas cores que tem especificado, então o que você tem especificado, basta você ir lá no gerenciador de layers. Lá tá que vocês trabalham com layer paredes no magenta, tudo bem, eu troco para magenta, e dessa maneira você troca do projeto todo. Troca do projeto todo. Em segundos de trabalho. Então, essa é a técnica certa de trabalhar no AutoCAD. Tá? Então, a linha tem que estar no layer certo e na cor certa. Tá? Então, o ideal é que ela seja by layer, porque aí, se eu mudar a cor do layer, por algum motivo, se eu mudar a cor do layer, eu vou estar mudando a cor de todas as linhas. Né? Eu sempre trabalhei com a cor 6 e sempre prestação de serviço para outros arquitetos, né? Antes de me formar como arquiteto, eu já estava mais de 20 anos como desenhista, prestando serviço para empresas, arquitetos. E na hora de entregar o projeto, aconteceu isso, né? Do cliente arquiteto fala, não, você colocou na cor 6, não gosto, eu gosto na cor 4. Eu acho que fica mais leve, fica disso, fica aqui, tal, tal. Não dá. É simples assim. Basta você ir lá no gerenciador de linhas, ou por aqui dentro, clica na caixa de cor e seleciona o adequado, e dessa maneira você troca as cores lá. Então, dois elementos básicos de organização de desenho é desenhar sempre no layer certo e a cor sempre vai ser by layer. O ideal é que seja sempre by layer, né? Ah, mas eu estou desenhando aqui e eu não tenho layer. Tem um layer com a cor que você precisa e a briga. Você não vai ter nenhum problema quanto a isso.
Tá bom? Entenderam? Da maneira, a gente tem bastante simplicidade e facilidade na organização dos projetos ali e também na hora de imprimir, a gente vai ter organização e precisão também, né, na hora de imprimir, certo? E quando a gente for extrair, vocês vão perceber ainda mais a importância das cores e da organização de certo? Alguma pergunta até aí? Tudo Tá bem, ok. gente? E aí? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa. Sobre a aula prática de semana que vem, prof, vai ter então, né? A gente tem que, tipo, quem tem, tipo, notebook tem que levar ou como vai ser? Olha, se quem tem notebook e queira levar, pode levar. Porque você vai estar usando o teu computador. Eu sempre defendo essa ideia de quem tem o computador, quem usa o seu. Quem tiver notebook, né? Porque você está configurando e preparando as ferramentas do teu notebook, né? E os seus arquivos vão estar lá, a chance de você utilizar no computador de lá eu acredito que seja mais para quem não queira o notebook e para quem não pode levar notebook, né? Tem pessoas que do ônibus e preferem não levar. Tem pessoas que não têm. Então pode utilizar o próprio computador do laboratório. Quem quiser usar o próprio notebook, eu aprovo, não tem problema nenhum, tá? Não há necessidade. Lá vão ter, se não me engano, já tinham sido preparados 20 computadores para usarem. Quem puder ir presencial, quem não puder, a gente vai estar transmitindo, né, online também, tá? Então, a coordenação tem orientado quanto a isso. Mas, para mim, se você quiser usar o seu notebook, pode também, tá? Tá bom, então. Então tá, gente. Tá todo mundo que assistiu a nossa aula de hoje, todo mundo tá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver, conversa comigo ou com a Melissa que a gente manda o link para vocês entrarem no grupo. Tá bom? Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Até a próxima aula. Eu acredito que vai ser presencial, tá? Daí a gente vai se encontrar lá na unidade. Bom dia para todos. Até a próxima. Até a semana que vem, então, prof. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau.